Buenas tardes a todos. Boa Muchas tarde a gracias por todos. Obrigado por estar aqui conosco nesse ciclo de webinários. Nessa ocasião, vamos ter 5 tips para liberar o software de qualidade com velocidade de XXTest, que é uma ferramenta de automatização de prova para entregar valor e tranquilidade à integração, entrega contínua e aumentar a produtividade da equipe de desenvolvimento. Esse webinário será ministrado por Mariana Falabrino, que é da equipe de Abstracta, é partner nosso da Xanexus. E também quero comentar que estamos fazendo uma convocação para estar na nossa comunidade de partner. Aqueles interessados em serem partner da Xanexus apenas têm que escrever um e-mail para mim. Então, lembramos apenas que esse webinário tem tradução simultânea para inglês e para português. Portanto, para acessar a interpretação, apenas tem que clicar no logotipo de interpretação e vamos diretamente com a apresentação. E no final dela, a dinâmica é a mesma de sempre. Vamos ter uma instância de perguntas e respostas. Então, a gente se vê mais tarde. Até logo. Mariana, por favor. Obrigada, Aníbal, pela apresentação, a todos por estarem aqui conosco. O objetivo desse webinário é dar os 5 tips básicos para vocês poderem automatizar os testes dos sistemas, das suas plataformas e melhorar a velocidade de entrega sem descuidar a qualidade. Bom, BUTE é o balcão único, é um organismo governamental que processa mais de 400 mil trâmites dos cidadãos, se conectando a 29 agências do governo e não governamentais, e um sistema que interopera com sistemas de comércio exterior da Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Vietnã, Rússia, Israel. Ao automatizar esses processos, conseguiu reduzir os tempos de entrega, reduzindo de 75 dias para 20 dias por nova versão. Hoje vamos mostrar os 5 tips iniciais para conseguir aumentar a velocidade de entrega, bem como o balcão único de comércio exterior conseguiu fazer. Antes de mais nada, vamos ver os tipos de testes disponibilizados na Xanexus, os 5 tips para aumentar a velocidade de entrega e vamos ver um exemplo do modelo de aplicativo bancário. No IDE da Xanexus tem diferentes tipos de testes com os quais vão poder automatizar as diferentes camadas de desenvolvimento do aplicativo. Vão poder desenvolver testes na camada lógica de serviços e a camada de interface. Teoricamente, é sugerido se guiar pela pirâmide de automatização, que se recomenda ter uma base sólida de testes unitários, já que esses executam velozmente e têm um menor custo para sua manutenção. Com base nisso, com essa base, se desenvolvam os testes em serviço e também de interface. E, por último, fiquem os testes manuais reservados para fluxos que não podem ser automatizados. Na prática, a decisão de que tipo de testes pode se afastar da teoria. Por quê? Porque cada aplicativo vai ter a sua particularidade e os tipos de testes que vão ser automatizados vão depender das características do aplicativo e como é estruturado e programada a base de conhecimento. Algumas KV vão ter testing automatizado em nível unitário, outras testing automatizado fortemente dirigido a partir de serviços, outras a camada de interface e outras a combinação das outras anteriores. Com os tips esses, com as dicas, vão precisar que precisa cada KV e como utilizar os testes. Então, a primeira dica, tips, é começar identificando a funcionalidade de maior praticidade para o sistema. Cada um de vocês sabe
quais são essas funcionalidades mais valiosas do sistema e aqueles que não podem falhar na hora de enviar uma nova versão para o nosso cliente final. O caso feliz dessa funcionalidade ou dessas funcionalidades são as primeiras que devem ser automatizadas. Recomendo começar pelo caso feliz da funcionalidade mais valiosa e crítica dos seus sistemas. Essa etapa precisa vários passos. Escrever uma lista das funcionalidades mais críticas do aplicativo, identificar a funcionalidade mais crítica pela qual vamos iniciar, identificar as camadas nas quais é implementada a funcionalidade, por exemplo, identificar os objetos da lógica do core do aplicativo e as validações, identificar os serviços mais críticos e as validações feitas, identificar também o fluxo feliz e suas respectivas validações. Isso recomendamos fazer primeiro na funcionalidade mais crítica dessa lista que escrevam das funcionalidades mais críticas. E depois, identificar, poder implementar os testes com as respectivas validações. XStitch vai gerar script nos testes e validações automáticas para facilitar esse processo de construção. Próximo dica é associada à seleção de dados corretos do teste. Para o teste ter sucesso, é necessário utilizar dados que possam voltar a ser utilizados na próxima discussão. Para isso, há 3 opções. Em primeiro lugar, vão utilizar uma base de dados que permite abstrair-se da base de dados e lembrar o estado da base de dados de forma automática. É simples de utilizar, apenas fazendo o botão direito no teste podem ser capturados os dados na hora de gravar e que fiquem gravados, salvos para a próxima execução. A outra coisa que podem fazer é usar dados que sejam reutilizáveis, exclusivos, para a execução dos testes. E, por último, podem ter um procedimento de configuração da base de dados antes de executar. Em XStest, isso é configurado no objeto de suítes. Um dos tips, dicas mais relevantes na hora de querer melhorar nossa velocidade e a qualidade do nosso aplicativo é medir e melhorar a cobertura de testes que tem em nossa KB. Para isso, o que vamos fazer é habilitar a propriedade Test Coverage na nossa KB e pode executar todos os nossos testes com essa propriedade ativada, Test Coverage, para ver que vai cobrir o nosso teste. Assim, vamos poder medir a cobertura do teste para saber se esse teste é exaustivo ou superficial. Facilmente vamos ver que números de código estamos cobrindo com o teste para ter uma cobertura total da validação da funcionalidade. É importante levar em consideração que quanto maior está cobrindo a sua KB, maior dados você vai ter dos dados de saúde do aplicativo antes de ser entregue para o cliente final. E vai poder entregar com maior velocidade, quanto tem, assim que maior cobertura, mais dados e mais rapidez para entrega. Outra dica importante que estou sugerindo é poder executar os mesmos testes nos diferentes ambientes. Os testes são pensados para serem executados em múltiplos ambientes. Então, o teste que vocês vão desenvolver vai poder ser utilizado em execução nos diferentes ambientes ao longo do ciclo de vida do aplicativo. Numa primeira instância, a execução do teste vai ser no ambiente local de desenvolvimento e, posteriormente, vai ser executado nos ambientes de testes e pré-produção. Também, esse esquema de execução vai depender de qual o ciclo de desenvolvimento do aplicativo, não é para todos iguais, mas cada um vai ter que
tentar executar o teste no maior ambiente possível para ter o maior feedback nos diferentes ambientes. Isso vai ajudar a reduzir os custos de reparação de bugs e obter um feedback do estado de saúde da funcionalidade em cada deploy. Atualmente, estamos trabalhando para poder liberar uma funcionalidade que inclua os testes nos deploys. Por último, o benefício dos testes é exponencial quando integrados no esquema. O que significa isso? Que vai ser integrado todo o código no XS Server e cada vez que sejam impactadas as mudanças, vão ser executados os testes no servidor de integração, dando um feedback imediato ao bit do aplicativo e também ao deploy do aplicativo. E com esse esquema, vão poder executar testes em paralelo, que faz mais rápido o processo de validação. Com essas 5 dicas, vão poder se aproximar da metodologia ágil e poder entregar com maior velocidade e qualidade valor para seu cliente final. Vamos supor que estamos desenvolvendo um aplicativo bancário, esse aqui é o modelo menor do sistema bancário que administra contas bancárias e transferências. Esse aplicativo e-banking foi implementado e vai ser demonstrado para simplesmente com fins de demonstração. Vamos supor que esse aplicativo está em desenvolvimento, então vamos aplicar algumas das dicas vistas anteriormente para poder entender como aplicá-los em nossa realidade. A primeira coisa a fazer é ver qual a funcionalidade crítica, a mais crítica do nosso aplicativo, e nesse caso é a funcionalidade de fazer transferência. A funcionalidade é implementada em vários níveis do aplicativo. As transferências podem ser feitas por meio da interface e também por meio de um serviço que está exposto como REST. Vamos automatizar a funcionalidade em todas as suas camadas. Outro dos passos comentados é identificar quais as camadas e as validações que vamos fazer em cada uma delas. Nesse caso, a funcionalidade de fazer transferência é desenvolvida em nível lógico por meio de um procedimento de check balance for transfer, que o que faz é aprovar ou rejeitar uma transferência quando criada na interface e queremos fazer o teste do procedimento criando um teste unitário, que vai ser chamado Check Balance for Transfer Unit Test. É a camada mais abaixo na pirâmide. Nesse tipo de teste pode ser feito mocking de dados para independizar do ambiente e não ter que configurar toda vez o cenário. No meu caso, que vamos ver e analisar agora, o que eu fiz foi utilizar dados especificamente para testes, vou utilizar a conta 5 e 6, que vão ficar exclusivas para testing. Depois, vamos experimentar o serviço do transfer, onde o aplicativo pode ser feita uma transferência ativando esse serviço e vamos fazer o teste correspondente. Tipicamente é automatizado todos os testes utilizados por terceiros. E por último, vou criar um teste para fazer validações a nível de interface sobre esse Well Panel, que vão se chamar Well Transfer. Com esse tipo de teste, vamos ver a integração dos diferentes Well Panel e valores a nível de interface. O teste de interface web pode ser implementada com painéis gerados por qualquer partner, como Fiori, Web Plus, outros. Então, depois de ter as camadas, a funcionalidade que eu quero automatizar e as validações que eu quero fazer, o que vou fazer é passar para construí-las no IDE. Nesse caso, o que vou fazer é criar um teste unitário para o procedimento de Check Balance for Transfer.
Esse procedimento tem algumas condições e vai gerar um objeto unit test com um template. A Nexus vai gerar algumas variações automáticas sobre os parâmetros de saída. Vamos poder adicionar validações em nível de base de dados. Esse objeto é editável e o template o que faz é que a sua criação seja mais ágil. Os dados de teste vão estar no Data Provider, vamos incluí-los, os dados de teste com os quais vamos executar essa função. E para executar, vou fazer run test. E vão ser executados os dados de teste e vamos visualizar os resultados no painel de resultados. Como comentado, é importante utilizar a funcionalidade de Discovery para ver se é nosso teste é exaustivo ou superficial. Para isso, ativamos a propriedade. Quando executamos o teste, fazemos assim, com essa propriedade ativada, e podemos visualizar velozmente que cobertura está tendo o teste. Nesse caso, tem uma cobertura de 100%, recorre toda a linha do procedimento, mas pode acontecer que não esteja entrando bem, então devemos adicionar um outro caso de teste para ter uma outra cobertura. Depois vou implementar o teste sobre o serviço REST, que tem 3 parâmetros de entrada e 1 de saída. E XSTS vai gerar automaticamente as validações para os parâmetros de saída, mas como comentado, no caso de XSTS, vai ter uma validação automática para os status quo do serviço, mas todas as variações necessárias para ser adicionadas para o teste ser mais forte vão poder fazer, e isso vai ser em código Xenexus. Para vocês, como desenvolvedores Xenexus, não vai ter nenhuma complicação adicionar validações nas bases de dados, nos testes necessários. Isso foi parte da análise necessária, das validações necessárias para cada teste. Nesse caso, nesse demo, não estou adicionando nenhuma validação na base de dados, mas sim acho importante comentar que é relevante que vocês pensem nas validações que queiram fazer sobre a base ao ser executado esses objetos. Então, vou executar o teste e também os resultados vou ver no painel de resultados. Como comentado, nesse caso, eu não estou utilizando o mock de base de dados. O que eu fiz foi utilizar, deixar reservadas contas 5 e 6 para casos de prova, de teste. Aí está sendo executado o teste REST test. E aqui temos um histórico de execução, podemos exportar os resultados e algumas outras funcionalidades que podem ser encontradas na documentação, que pode ser de ajuda para agilizar os processos. Vou implementar agora um teste a nível de interface com a ferramenta XGTest. Lembrem, o que eu vou fazer é gerar o script do código Xenexus velozmente aqui, enquanto vou executar o caso que eu quero automatizar no aplicativo. Então, o que eu vou fazer é salvar um teste, um login, que faça uma transferência sobre o aplicativo. Essa transferência vai ser da conta 6 para 5, como comentado, são os dados que eu deixei reservado para os testes. E as validações desses testes, nesse caso, é ir para cada conta e ver o impacto no saldo posterior à transferência. Vou adicionar essas validações e vou sair do aplicativo. Como vem, tem todos os comandos salvos e um script em código Xenexus
para importar no ID e ter o teste para ser executado a nível local quanto em outros ambientes. O que estou fazendo aqui é criando o teste web. Vou colar aqui o código, que é um código Xenexus de automatização de testes a nível de interface. Esse código que faz é ter uma variável driver, e com essa variável vamos administrar as ações sobre o navegador. E o que eu faço é adicionar um screenshot no painel dos saldos para ter esse screenshot quando executado o teste. Se falhar, ou para tê-lo como documentação e poder ver efetivamente que os saldos sejam reduzidos. E quando o teste seja executado, quando passa por esse painel, tire o screenshot e salve automaticamente. Esse teste pode ser executado no ambiente local. O que sugerimos é que executem um teste no ambiente local, porém, tipicamente, o teste de interface unitário e de serviços faz mais sentido que seja executado no ambiente local. Esses testes de interface, embora possam ser executados no ambiente local, o mais típico é fazê-lo no ambiente de teste, quando já fizemos o deploy do aplicativo, porque é lento de ser executado, então faz mais sentido no ambiente S. Como pode ver aqui, se reproduz o fluxo salvo. São feitas as validações automaticamente e visualizamos os resultados no painel de resultados. Também vão ter um histórico, tem um browser no qual se executou e o screenshot velozmente para acessar e ver a visualização do aplicativo. Então, a outra coisa que eu trouxe aqui para mostrar é a execução desses testes num servidor de integração. Então, esse aplicativo e-banking tem configurado um Jenkins, que o que faz é escutar o XS Server, e cada vez que um desenvolvedor impacte mudanças no XS Server, Jenkins vai fazer essa sequência de passos configurados de forma automática. Esse ponto é chave para poder entregar com maior velocidade, ter nossos testes, ter um shaking que automatize os passos do processo de desenvolvimento e ter os testes executados no server de integração vai permitir ter um feedback cedo do estado de saúde do nosso aplicativo posterior ao build e ao deploy. Então, implica uma mudança metodológica que os desenvolvedores executem os testes não só em nível local, que executem os testes antes de fazer um commit para ver bugs ou imperfeições que possam surgir com mudanças no ID, executar os testes antes do commit, e quando faço o commit, voltar a executar esses mesmos testes que eu falava em um multi-ambiente. Então, vamos ver como funciona o servidor de integração. Como configurar está na documentação. Eu trouxe para mostrar como isso funciona quando configurado. Basicamente, eu como desenvolvedor vou fazer uma mudança na KB. O que eu fiz aqui é comentar um procedimento. Então, faço essa mudança e impacto essas mudanças no XX Server. Então, Jenkins vai estar escutando e vai integrar essas mudanças no servidor de integração. Integra essas mudanças que um desenvolvedor fez e coloca essas mudanças sob teste. Nesse caso, pelo tipo de teste que temos construídos e nos casos de teste,
A condição que comentei o que vai fazer é que os testes, os casos de testes com transferência com valor negativo tinham não eram aprovadas essas transferências e agora, como comentado, esse condicional sim são aprovadas, então vão falhar os testes. Então, aí, como vocês podem visualizar, Shenkin fez a sequência de passos porque detectou que há uma mudança no GX Server e então aciona o BID do aplicativo, aciona o update para poder trazer as mudanças no servidor da integração, aciona o BID e nesse caso é o mesmo ambiente que estava feito o deploy, então vai executar os testes nesse ambiente. Como comentado nesse esquema, é no qual é exponencial o benefício dos testes. Vocês vão poder ter um feedback imediato de como são impactadas as mudanças feitas como desenvolvedor no estado do aplicativo. Isso vai permitir reduzir tempos, horas de testing, reduzir o custo de reparação de bugs e fazer entregas com maior frequência, garantindo a qualidade e confiança dos seus clientes na sua equipe e permitindo maximizar a qualidade o mais possível nas entregas. Por isso é importante que vocês possam começar com o fluxo mais crítico e armar esse esquema, seja com os testes automatizados, do fluxo mais crítico ou dos 2, 3 fluxos mais críticos que vocês tiverem, que possam ter isso implementado e executado nos diferentes ambientes do ciclo de vida do software. Aí, por exemplo, no log de Jenkins, deixa esse registro de tudo o que foi acontecendo de forma automática, está sendo executado o teste de interface dos diferentes comandos e vai ser gerado o relatório com os resultados de teste. Nesse caso, como comentado, os casos que tínhamos já programados para que as transferências com saldo negativo sejam rejeitadas, de falho, como eu fiz essa mudança e comentei esse condicional, esses testes são executados e os testes vão falhar. Então, vamos saber velozmente isso. Isso faz uma simulação no cenário real, vai fazer que os desenvolvedores impactem mudanças, cada um deles num módulo, numa outra funcionalidade, e o que fazem é integrar essas mudanças e dizer como estão funcionando as funcionalidades de maior valor e risco para nosso cliente final, que tem que estar funcionando de forma certa. Aqui, o que há é a possibilidade de ver esses testes de duas formas diferentes. Do lado do Blue Ocean plugin, com o formato JUnit, os testes são os casos que falharam, apenas aqueles que falharam, e sugerimos que utilizem o framework de Alien, que é mais completo. Aqui podem visualizar os testes, as validações que falham e também aquelas que são aprovadas de cada teste. E também visualizamos o histórico e nos screenshot podemos visualizar também no mesmo relatório. Nesse caso, o pipeline foi configurado do GX Server. Tem uma opção para criar o pipeline e configurada aí. Toda essa documentação está na wiki, pode encontrá-la aí. E também temos um curso no qual um dos módulos explica como configurar tudo isso aqui.
Então, para encerrar, eu gostaria de contar que a Ocean Point, que é uma casa de software que muitos de vocês já devem conhecer, que no serviço implementa o core bancário, conseguiram configurar o processo de desenvolvimento para impactar as mudanças de desenvolvimento num servidor de integração, executando os testes de forma desatendida e nos diferentes ambientes do ciclo de desenvolvimento, acelerando os processos e garantindo a máxima qualidade possível nas entregas. No ano passado, armamos um plano de apoio e apoiamos no processo de construção de testes e pipeline. E se vocês são interessados para conseguir isso, podem entrar em contato comigo. Eu vou deixar aqui o meu e-mail para vocês entrarem em contato e conhecer a forma na qual eu posso ajudar, se aproximarem dessa metodologia ágil que vai permitir que entrem com maior velocidade e qualidade para os seus clientes finais. Muito obrigado por estar aqui conosco e fica aberto o espaço de perguntas com a Aníbal. Muito obrigado, a Mariana, muito obrigado pela apresentação, muito boa. Como comentado, está aberto o espaço de perguntas, portanto, pode levantar a mão, pode fazer perguntas para habilitar o áudio. Elias, você está preparado para falar? Boa tarde. Tudo bem? Ótima apresentação. Eu vou fazer uma consulta. Nós atualmente estamos com a Nexus 17 e o ambiente de QA, estamos fazendo deploy por meio do XServe à nuvem de Azure. Um processo automatizado, que estamos trabalhando há um tempo, e temos resultados imediatos e conforme esperado. Está faltando um assunto dessas novas questões que você comenta, mas temos processos que são muito complexos, de fato são enormes. E a pergunta é se para aproveitar isso deveríamos desmodularizar os processos, era o que eu tinha entendido, principalmente para poder fazer a questão dos testes, desse tipo de testes unitários. Bem, deveríamos analisar o caso particular. Sim, eu acho que é uma boa prática que você possa modularizar e ter seus testes o mais juntos possível e testes a nível de integração. E gostaria de poder falar de forma particular, se você pode entrar em contato comigo para analisar e para poder dar uma resposta bem mais precisa conforme a situação real. Mas no início, sim, eu diria que seria ótimo você modularizar isso e fazer testes atômicos e mais a nível de integração, tudo com unit test, que é o primeiro que você vai executar no ciclo de desenvolvimento e o que mais rápido é executado e que é mais caro de manter. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Elias. Mais uma pergunta, de onde você de que país você é? É Rosário, a empresa Hollister. Obrigado. Bom, mais alguma pergunta a respeito? Alguma consulta, comentário para Mariana? Aqui temos Miguel Solano. Miguel, por favor. Bom dia. Estou aqui na Costa Rica. Eu queria consultar, existe algum inconveniente de trabalhar a parte dos screen com Google Plus? Eu fiz testes, eu acho que falharam, mas não tenho certeza de que era por Google Plus. Olá, Miguel, tudo bem? Olha, na verdade, não é por ter Google Plus. Talvez exista, se falhou, você testou no IT? No IT, sim. Eu fiz o passo e colar objeto de teste, e aí comecei a ter problemas. Bom, pode ser.
Vão responder aqui da equipe mais técnica. Olá, tudo bem? Eu sou Fabiano, um prazer. Você falou que você criou um unit test ou um test de win? Un test de Wii, sí. Um test de win. Tá. Tinha entendido o unit test. Não, não, você não deveria ter problema nenhum. De fato, não sei se existe, mas nas versões anteriores de Word with Plus tinha uma geração automática de casos de teste, você poderia fazer botão direito no pattern e nem sequer salvar o teste, era gerado automaticamente. Você não deveria ter nenhum problema com Word with Plus, inclusive funciona com ampliações não Genexus. Se você faz uma busca e você salva esse caso de teste, não há problema nenhum. Falhava na hora de escolher um menu que gerava Word Plus, aí dava o erro, não continuava. Esse erro é típico de que você salva algo e quando dá play não funciona, aí há uma arte de saber escolher qual o controle certo. O Record que oferece uma opção por default, mas você tem 10 formas de atingir o objeto S. Então, às vezes, você tem que dizer, não, esse comando não funciona, eu vou ir por, sei lá, ID. E se você quiser, pode encaminhar o problema para a gente, que a gente revisa. Isso, seria interessante poder revisar qual a falha aí. Talvez seja uma questão de seletor de componentes. Sí, mi duda era si era con Pois é. Wii, pero gracias A por minha aclarar. dúvida era se era com Google Plus. Não, não, é uma questão que tem que mudar o seleitor, pode ser isso. Agora, na última versão, adicionamos uma opção de poder salvar por referência ao control name. Deveríamos ver o caso específico, mas não há nenhum problema, você já há aplicativos automatizados que estão funcionando com Google Plus e se dão Muy bem. amable, gracias. Muito obrigada. Se você pode caminhar um e-mail com esse problema, a gente pode ver detalhadamente o que está acontecendo. De nada, até mais. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos Muito obrigado. Temos aqui Leonardo. Leonardo. Un segundo que se te habilito. Ahora sí. Agora. Leonardo, puedes habilitar el Leonardo, micrófono. você pode ativar o microfone. Foi. Boa tarde, tudo bem? Buenas tardes. Tudo jóia. Tudo bem. Sou aqui do Brasil. Eu atualmente atuo com o SESC, uma empresa que usa o Genexus principalmente só para desenvolvimento no momento. E eu tenho duas dúvidas. A primeira questão seria qual é o maior diferencial para vocês em correlação a outras ferramentas de automação? Por exemplo, eu utilizar um Selenium e eu mesmo abstrair ali as funcionalidades para executar as ações ou usar uma outra ferramenta como Cypress, entre outras, assim. O que vocês consideram como o maior diferencial do produto GX Test? Fabián vai responder, que entende mais português. ¿Qué tal, Leonardo? Mira, Olha só, hay un artículo en há um artigo la wiki justamente na Wiki, justamente, que se dedica a comparar isso com outras ferramentas, mas, em resumo, primeiro, XXTest é integrado no IDE e é para equipes de Genexus. Se seu equipe sabe Python, por exemplo, e provavelmente quer escolher uma ferramenta que seja amigável para Python, XXTest, o principal, se se quer, da filosofia é que é para a equipe da Genexus. Depois, na verdade, se compara com outro tipo de função, há muita diferença. De fato, o XXTest nasceu porque as equipes que automatizavam os equipamentos tinham um monte de desafios. Por isso, um pouco surgiu isso. Se você compara com o que é a Wii, mas com Selenium você não pode fazer um teste para o Genexus, com Selenium você não pode, nem com Selenium, nem com Cypress, nem com nada, nenhuma ferramenta.
você não vai poder fazer uma questão dessas em Progenexus, você não vai poder gerir nem seus testes, nem seus dados juntos a seu KB. Se você quer que seu KB evolua junto com os testes e cada vez que modifica um procedimento, você executa todos os unit tests, os testes de serviço relacionados a esse objeto, você não vai poder fazer ou não vai saber qual é, vai ter que executar todos os testes. Então, se comparado o ERE, a diferença principal é que está pensada para equipamentos GeneXus, idioma GeneXus dentro da KB da GeneXus. E depois se comparar com as outras práticas de teste que você precisa fazer, como são unitários, de serviços, etc., você não vai poder, primeiro não vai poder fazer, e segundo não vai poder também validar dados, por exemplo, ter mocking de base de dados e todas as outras coisas que Mariana mencionou na palestra. Ficou claro? Você quer fazer uma outra pergunta a respeito? Não, ficou claro, eu agradeço sim. Deu para entender que realmente ela é bem integrada ao desenvolvimento de Genexus mesmo. Meu outro ponto só que eu queria questionar é a questão, quando a gente vai realizar automação, a gente precisa de uma infraestrutura própria na empresa, né? Para a gente rodar as automações. O Genexus, o GX Test, ele oferece algo do gênero para a gente rodar ali nosso ambiente. Nem eu vi ali que ela usou o Jenkins, e ele rodou todos os testes em segundo plano, eu acho. Foi isso que eu entendi, mais ou menos. Não oferecemos como ferramentas, ou seja, não é que você tem um cloud que automaticamente podemos fazer uma instância e trabalhar pela sua própria conta, mas sim oferecemos como serviço às empresas que querem automatizar, ajudamos elas. Não sei se a pergunta era a respeito. Não, perfeito, acho que deu para entender. Muito obrigado pela apresentação, foi ótimo. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Mas alguém tem alguma pergunta, consulta a respeito? Se não houver mais perguntas, não temos consultas, Mariana, algo que você queira comentar para o final, que não tenha falado? Bom, algum comentário para compartilhar com todos os assistentes? Obrigado por estar aqui conosco. É importante procurar entregar com maior velocidade a seus clientes finais com maior qualidade para que eles tenham a qualidade esperada, a máxima qualidade do sistema e que entrem em contato conosco para todos aqueles que tiverem perguntas, questões, dúvidas, ou não saibam bem por onde começar, como seguir, além dessas dicas que vão ficar, eu me ofereço particularmente a que aqueles estejam interessados e queiram conversar sobre esses temas, possam entrar em contato comigo nesses dias e agendamos para a próxima semana alguma instância para avaliar cada realidade específica, como comentado por Miguel, Elias, ou alguns que não compartilharam aqui, mas têm dúvidas ou alguma consulta a respeito. E aqueles que já se aproximaram da ferramenta e geraram algum tipo de dúvida específica conforme a sua realidade. Muito obrigado a todos, Aníbal, por toda a gestão também. E fico à disposição para o que seja necessário. A gente se vê no evento, 90 de novembro. Vou estar aí também apresentando. Muito obrigado, Mariana, a todos pela participação. E como vocês sabem, esse webinar e todos eles estão gravados no www.genexus.com/webinários. A gente se vê numa nova instância desse ciclo de webinários. Muito obrigados. Até mais. A gente se vê. Até logo. Até. Obrigado a todos.